especial de Natal. Lá no Rio Grande do Sul eu pastoreei antes. O pastor titular falava que um homem chegou para ele em um determinado momento e falou assim: pastor, estou decepcionado com a igreja. O pastor falou: mas por quê? Toda vez que eu venho à igreja tem esse dinheirinho aí, né? Vinha uma vez por ano, acontecia lá. Família, quando vem, e a cidade está cheia, e tem gente de todo lado. Como a nossa cidade tem ganhado proeminência em celebrar o Natal, ou talvez o comércio, não sei. Mas o que eu queria relembrar, talvez você já saiba isso, são os 3 nomes que logo de cara são dados a Jesus Cristo, a Jesus, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Se você lembra bem, depois nós vamos ler, quando naquela primeira noite de Natal, os pastores são abordados nos campos de Belém por aqueles anjos. Eles guardavam seus rebanhos, numa época do ano propícia para eles estarem fora, uma profissão um pouco ingrata, uma profissão que talvez pessoas marginalizadas da sociedade aceitavam para estar ali, pessoas que ali para sacrificar ou para adentrar em alguns lugares da religião judaica ou até da religião farisaica daquele tempo, precisavam se purificar, precisavam se lavar e passar por várias etapas para estarem bem diante daquele modelo religioso imposto a eles. E eles recebem a visita de um anjo, depois vários anjos. Interessante que nós vimos aqui na ceia, eu enfatizei isso, que toda vez que aparece um anjo nessa história do primeiro Natal, a primeira coisa que os anjos falam é: não tenha medo. Se alguém falar assim, eu vi um anjo, e a pessoa não estiver com medo, desconfie. E esse medo de alguém completamente impuro, renegado, está ali sendo tratado como um ser humano. Quando é anunciado o nascimento de Jesus Cristo, será que foi circunstancial? Será que foi algo que simplesmente aconteceu? Não foi algo planejado? Algo totalmente elaborado, um plano perfeitamente desenhado por Deus em favor da humanidade. Quando o anjo faz o anúncio ali de quem tinha nascido, ele usa 3 nomes: Salvador, Cristo e Senhor. São os nomes que qualificam a pessoa de Jesus, e nós vamos ver um a um a eles, mas dando ênfase em um deles, que vai ser a nossa ênfase de hoje. Peço então que você abra comigo ali em Lucas capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Lucas 2, do 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi,
porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-os em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Vamos orar. Pai querido, após a leitura, Senhor, da tua revelação, pedimos pela iluminação do Espírito Santo, que habita e sela todo aquele que já entendeu quem Jesus é e o que ele veio fazer nesse mundo. Pai, pedimos a tua ajuda do Espírito Santo, para a compreensão e também para vivermos este texto em nossas vidas. E pedimos isso no precioso nome de Jesus. Amém. Temos aí então, no versículo 11, os três nomes, os três qualidades, três títulos de Jesus. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nós temos que lembrar quem está escrevendo esse evangelho. Lucas. Lucas, ele faz uma pesquisa, ele vai fundo saber dos relatos do que aconteceu, para escrever da maneira mais ampla, para alcançar o maior número de pessoas possível. Isso não podia se restringir aos judeus, isso não podia se restringir aos gregos. Por isso que nós entendemos que Lucas, ele escreve para os confins da terra. Naquela época, os confins da terra era o Império Romano, na sua grande extensão, no seu vasto território. E por isso que ele escreve sobre esse olhar. Ele vai escrever sobre o olhar global do maior império do mundo naquela época, para conhecer a história, para atingir o maior número de pessoas. Saibam quem era Jesus, quem havia nascido naquele dia. E o capítulo começa com o homem mais importante daquela época, a referência, falando o nome dele, todo mundo saberia em que época aconteceu isso. Nós estamos falando de ninguém menos que César Augusto. O nome dele, antes de se tornar imperador, era Otávio, em português, ou Otavianos, ali em latim. Ele era o sobrinho neto de Júlio César, um general muito competente, e foi adotado, apadrinhado pelo seu tio quando foi a Roma, e na verdade se torna o seu herdeiro político quando matam Júlio César. Após a morte do seu tio, Otávio sai vitorioso de uma enorme e sangrenta guerra civil ali, ainda na República Romana. O Senado atribui a ele, com louvor, poderes absolutos, e dá a ele um título novo, nunca dado a nenhum outro cônsul ou procônsul de Roma.
E até que enfim, todos esses anos de República Romana, apareceu alguém que vai levar a gente para a glória do nosso povo. Próximo passo é fácil, é simples. Ele já tem um título quase divino. Ele incorpora o nome do seu tio. Começa a pedir que seja chamado de César Augusto. Num passar de olhos, está fundado o Império Romano. Ele fecha o Senado, acaba com a República, porque ele é o Império Romano, ele é o dono de tudo. Mas, como centralizações no início também, é um tempo de muita expansão, é um tempo de estruturação, é um tempo onde nunca se viu tantas obras. É nesse tempo onde as estradas são feitas, são abertas, estradas extremamente necessárias, muitos anos depois, para o apóstolo Paulo viajar nas suas viagens. Essa paz, os conflitos foram embora, as tribos foram abafadas, foram derrotadas, e mais territórios foram ganhos ali. E César Augusto triunfa. Ele constrói até uma moeda. Antes, vários povinhos, vários lugares conquistados tinham a sua moeda. Ele falou: não, agora vai ser uma moeda única. E o rosto que vai estar na moeda não vai ser de ninguém mais, vai ser o meu próprio rosto. Porque é debaixo do meu nome que eu estou unindo todos vocês. O próximo passo também estava dado. César Augusto, ou Otaviano, ele institui o culto ao imperador. Ele cria o costume das pessoas poderem mostrar toda a sua admiração, todo o seu respeito, toda a sua lealdade ao império, por meio de presentes, por meio de oferendas. Ele vai crescendo em poder. Quando o Senado, ainda antes de ser extinto ali ou abafado, declara Júlio César uma divindade, muito comum, né? A gente brinca que quando pessoas morrem, todo mundo vira santo. Isso não é nada novo na humanidade. O Senado declara Júlio César divino. Se você for em Roma, ainda encontra lá um templo a Júlio César. Otávio percebeu isso e falou: eu vou usar disso. Tem uma moeda do tempo de César Augustus. E aqui tem uma inscrição: Tivus Iulius. Eu não era o filho de Júlio César? Ele não me adotou? Então eu sou o filho de Deus, eu sou o filho do divino. César Augusto, filho de Deus. Assim começa o capítulo 2 de Lucas, mostrando quem era o homem mais poderoso da época, mostrando quem era o Filho de Deus para aquelas pessoas. Se você não tem ideia disso, a revista Times, uma revista norte-americana, ela fez até num tom de brincadeira, mas isso deu extrema repercussão. Ela elencou na história da humanidade as 10 pessoas mais ricas de todos os tempos. César Augusto estava no segundo lugar. Quando ele conquista nessa guerra civil, ele pega como possessão, como posse dele, todo o Egito. Ele devolve Cleópatra. Toda a terra do Egito, tudo aquilo que foi um grande império, agora é de um homem só, o imperador.
Ele é o poderoso, Ele é o Senhor. E essa palavra é muito especial, essa palavra que nós vamos dar ênfase nessa noite. Ele é o Kyrios, é a palavra usada, porque Ele é o Senhor de todos os outros senhores. Ele é o dono de tudo, Ele é o soberano, Ele é o poderoso. César Augusto. E a história do Natal não poderia começar na maior amplitude dela, falando de alguém que se achava o maior poderoso dos tempos. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Se você sabe muito bem a história bíblica, Davi caiu nesse pecado, nesse erro de fazer um recenseamento, e naquela época recenseamento era para duas coisas. Primeira delas, quantas pessoas têm que me pagar imposto? Não é verdade? E a segunda delas é, qual é o meu poderio militar? Os judeus estavam desobrigados da parte militar, mas vocês sabem muito bem, era a profissão de um dos, foi a profissão de um dos apóstolos, coletar impostos pesadíssimos dos seus próprios irmãos. Divos Iúlios, filho de Deus, filho do divino. Mas nós vamos falar do verdadeiro filho de Deus esta noite. Nós vamos falar daquele que não se diz ser, mas é. Aquele que nasceu, mas ele já existia. Aquele que não conseguiu ficar morto, porque sempre está vivo e está vivo hoje. Por isso que nós vamos ver esses três nomes que foram declarados ali, as pessoas mais impuras daquele tempo, para essas pessoas irem lá adorar verdadeiramente o menino. O primeiro nome que nós vemos aí, no versículo 11, é Salvador. Nós sabemos que essa foi a missão de Jesus para vir ao mundo. Essa é a vocação de Jesus por excelência, de ter entrado na história da humanidade. Ele veio para salvar a humanidade perdida, pecadora. Só que os judeus esperavam um salvador político, um salvador militar, alguém que os salvaria da opressão do Império Romano, não dos seus pecados. Quando Deus apresenta um Salvador para livrar da condenação eterna dos seus pecados, esse Salvador é rejeitado. Não é esse tipo de Salvador que eu quero. Eu quero um outro Deus. Eu crio o meu próprio Deus. Eu quero alguém que pode me dar alívio agora, aqui. Vida eterna parece que está tão longe. Parece um bilhete de uma viagem que eu não sei se eu vou fazer. Para que guardar isso? No Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21, nós temos ali mais um anjo falando, e agora com o pai de criação de Jesus, falando com José, e diz o seguinte: Maria, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em português não faz muito sentido, porque são raízes, são nomes completamente diferentes, mas no original e ainda mais no hebraico faz sentido, porque salvar e Jesus, eles vêm da mesma raiz. Então, quando você falava o nome de Jesus, já estava implícito que ele seria um Salvador. Agora
Agora, do que, de quem, como, não sabiam. Mas os seus pais sabiam muito bem antes dele nascer. Ele vai salvar, é a explicação do nome de Jesus. Essa função, essa missão específica que foi dada a ele, de uma maneira única. Nós sabemos, ele veio para ser o nosso Salvador. O segundo nome é Cristo, que nós usamos corriqueiramente, que algumas pessoas até acham que é o sobrenome de Jesus, né? Que Jesus quer isso? Ah, Jesus Cristo, é da família Cristo, né? Não, isso é um título. É um título que vem do grego, que é Christos, que na verdade é a tradução de um termo hebraico que quer dizer Messias. Mas Messias já tem o seu significado, já é um verbo muito utilizado no Antigo Testamento. Messias, Messiah é o verbo, quer dizer ungir, ou seja, Messias é aquele que foi ungido. Quem que era ungido no Antigo Testamento? Para quê? Para que servíamos? Porque esse povo estava esperando alguém que seria um ungido especial. E não eram todas as pessoas ungidas. Só algumas pessoas escolhidas para algumas tarefas eram ungidas. Para confirmar, ratificar a escolha divina. Sacerdotes, reis e outros poucos casos específicos. Se nós voltarmos ali até o próprio livro do Êxodo, onde nós temos essa cerimônia de consagração dos sacerdotes, nós temos o seguinte, em Êxodo 29: unjam com o óleo da unção, derramando sobre a cabeça de Arão. Essa era a função do óleo, para mostrar que aquela pessoa tinha sido comissionada, chamada para algo específico para Deus. Quando Samuel foi chamado por Deus para ungir o primeiro rei de Israel, 1 Samuel capítulo 10 diz assim: então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. É essa figura. Só que quando a gente fala Jesus Cristo, não é essa figura que passa na minha e na sua cabeça. Passa a figura de um líder, uma figura de alguém super importante. Esse ungido especial de Deus para uma tarefa especial que era super esperado, não é algo que vem naturalmente. Ele que viria cumprir todas aquelas promessas do Antigo Testamento, uma a uma, na sua vida, desde o seu nascimento, o local de nascimento, tudo, uma a uma das promessas foram se cumprindo. O Messias, o ungido esperado pelo povo judeu, é igual à declaração da mulher samaritana, quando o próprio Jesus, o ungido, o Messias, o Cristo, encontra com ela, ela vai e pergunta: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Era a expectativa deles. Quando vai acontecer do Cristo, do Messias vir? Estava bem na frente dela. Quando ele vier, moço, quando o Messias vier, ele vai explicar as coisas para a gente. Porque os fariseus explicam, a gente não entende nada não. Eles até complicam. Mas quando o Messias, o ungido, ele que é especial, vier, ele vai explicar.
Terceiro e último nome que eu quero dar ênfase nessa noite. E tem tudo a ver com a nossa história ocidental. É Kyrios, Senhor. O que Lucas está dizendo aqui é que aquele que se achava o dono, o imperador, aquele que era cultuado, aquele que era adorado, ele, na verdade, não era. Aquela criança que nasceu, esse sim era. Interessante como pessoas percebem que falta esse tipo de interpretação, e às vezes num desenho que a gente vê que Jesus já era rei antes de vir. Isso abre a nossa mente. Já era rei, já era dono de tudo, porque ele tem a supremacia. Não é isso que a gente vem cantando e aprendendo em Colossenses? Nasceu, encarnou, entrou na história da humanidade. Só para não deixar nenhuma dúvida, Lucas usa exatamente o mesmo termo que César Augusto mandava ser chamado: Senhor, Kyrios. Todo mundo que tinha esse título fazia chover. Eles se tornavam os verdadeiros deuses. Mal eles sabiam que por meio de um recenseamento, o nome de uma criança recém-nascida ia entrar na conta da lista, da quantidade de pessoas, daquela província esquecida lá. E essa criança é o verdadeiro rei, é o verdadeiro dono, é a ele que deve ser dirigida toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Não ao rei, não ao imperador, não a lá em Roma, longe, distante. Você não entende ainda como as duas coisas andam juntas, porque a gente até entende que ele era o Messias prometido, nós até entendemos que ele é o nosso Salvador, por causa dos benefícios que nós ganhamos. Mas este ponto é o mais difícil, é o nome mais difícil de Jesus, da gente entender e ver que ele é Senhor. Ele é o Kyrios. Tanto que ali diante das maiores autoridades, os apóstolos tiveram que deixar isso muito claro. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês têm ideia do que vocês acabaram de fazer? Judeus, em conclave com os romanos, mataram na cruz o Senhor do universo. Ele deveria ser obedecido, ele deveria reinar e mandar, ele deveria tomar todas as decisões ao redor por onde ele passava, mas não. Ele morreu, se entregou por mim e por você. Por isso que o Natal, mais uma vez, é esse momento de revelar o meu e o seu coração. É esse momento da gente entender que Jesus, mesmo entendendo, ele é para ser obedecido e honrado com a nossa vida. Esse momento onde a gente faz um check-up, passa em revista e ver quem é o Senhor da nossa vida, quem está mandando, quem está obedecendo, quem é o dono da história, quem é o único Deus verdadeiro, quem é, gente, pasmem, o Filho de Deus.
Porque tinha uma pessoa alegando que era filho de Deus, filho do divino. Nós sabemos que ele é o único filho de Deus, o Deus verdadeiro. O jeito que nós encaramos o Natal, encaramos os títulos de Jesus, principalmente esse título sobre Senhor, muda a maneira como nós olhamos para a história, principalmente para a nossa história, para a minha própria história, para a minha história pessoal, para tudo aquilo que eu estou vivendo, já vivi e posso viver adiante com o meu Senhor. O Natal é esse convite de voltarmos a estabelecer quem é o dono das nossas vidas, quem é o Senhor. E essa é uma das perguntas que eu quero deixar para vocês nessa noite. Quem é o Senhor da sua vida? Saber a gente sabe, mas de fato, quem toma as decisões da sua vida? Talvez um sistema que tenta retirar todos os títulos de Jesus, toda a proeminência que Jesus tem, e nós acreditamos nisso, nós embarcamos nisso, nós não nadamos contra o mundo. Ou de fato, Jesus está tomando as decisões na minha e na sua vida. Quem é o Kyrios? Porque dependendo dessa resposta, nós vamos saber para qual reino nós temos vivido, trabalhado, sofrido, festejado, tudo. É para o reino desse mundo? Ou é para o reino de Deus? Você vive para qual reino? Não sai daqui com dúvida, só Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele tem o poder em suas mãos. Só Ele sustenta o universo pela sua palavra. Ninguém mais. Nenhum dos homens mais poderosos da humanidade, César Augusto, chegava aos pés desse bebê, de Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Salvador. Natal é esse momento da gente relembrar e talvez, mais uma vez, olhar o nosso ano e revisar e falar: sim, Jesus é sim o meu Senhor. Ele tem tomado as decisões, Ele tem me conduzido, Ele tem ido à minha frente, Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da minha história. Sabe qual é a dificuldade? Que até aqui, talvez você já tenha ouvido 5, 10, 15 vezes. Vamos desenhar? O homem natural tem várias coisas em volta dele, coisas normais que qualquer pessoa da humanidade tem: família, casa, estudo, carreira, lazer, dinheiro. E quem está no centro é Ele. Ele toma as decisões, Ele pensa o que é melhor, com o que ele aprendeu, o que ele recebe cultural, mas quem está ali no meio é Ele. Nós temos um segundo tipo de pessoa que tem crescido, que Jesus batia de frente com essas pessoas, que são os religiosos. Sabe o que muda? É que você insere nesse círculo de coisas Jesus. Então, no domingo, você abre a sua gavetinha da religiosidade, pega a tua Bíblia, tira aquele pó, ou abre o aplicativo que você não abriu durante a semana toda, põe aquele sorriso no rosto e está tudo bem aqui. Sai daqui, segunda-feira, esquece. Tudo igual. Família,
casa, estudo, carreira, lazer, dinheiro, família. E quem continua tomando as decisões? Eu. Essa é a pessoa religiosa, é a forma, é o exterior. Essa pessoa, ela só fala assim: seria bom se eu tivesse uma religião, seria bom se eu tentasse me conectar ao divino. Mas essa não é a proposta pela qual Jesus Cristo veio ao mundo, porque até aqui não tem nenhum Senhor na vida. O Senhor continua sendo eu. A proposta para Ele ser o Senhor da sua vida é que Jesus vai tomar as decisões em relação à sua família, em relação à sua casa, em relação ao que estudar, a sua carreira, o que você fazer de lazer, ao dinheiro. O dinheiro também é a última parte que se converte, o bolso. Mas Jesus vai tomar as decisões. Isso aqui é Senhor, é Kyrios, é o Deus soberano do universo no menino nascendo. Isso é o cristão. O resto é brincar, o resto é ser religioso. Se a gente no Natal perde de vista o verdadeiro sentido, o que adianta? Se durante o Natal eu lembro, mas durante o ano é um grande esquecimento quem é Jesus na minha vida. Para que isso? Meu convite para você é você fazer Jesus Cristo o Salvador, o Senhor da sua vida. Vai fazer toda a diferença. O Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor da igreja, mas Ele quer ser o Senhor de cada uma das nossas vidas, com prazer, com felicidade. E diferente de César Augusto, Ele não vai tomar, Ele não vai invadir, Ele não vai querer te conquistar na marra. Você vai ter que entregar esse controle a Ele. Natal é esse convite para entender mais uma vez o Salvador, o Messias, aquele que está sendo esperado, mas Ele é o Senhor da nossa vida. Vamos orar? Pai querido, momento propício de relembrarmos que o nascimento de Jesus Cristo ali naquela noite, naquele lugar para animais, foi colocado num coxo de comida, nada era preparado, mas ali estava o Senhor do universo. Pai, ajude cada um dos meus irmãos aqui a sentir esse prazer de entregar cada uma das suas áreas, entregar a sua vida nas mãos desse Senhor bondoso, misericordioso, gracioso, que quer ser o Senhor das nossas vidas. Pai, nos ajuda também a levar essas boas novas adiante ao maior número de pessoas, para que cada uma delas se entregue totalmente, se renda a Jesus Cristo. Pai, pedimos por isso, no nome lindo, especial, fantástico, único, que é o nome de Jesus Cristo, a quem oramos.
Amém.